o pessoal falar, eu apresento. São 3 pontos, dá 20 minutos falando sobre escrita argumentativa, que eu acho que é interessante para todo mundo saber um pouquinho e situar no que está fazendo. Na verdade, a live que eu encontrei, que eu sugeri para os meus orientandos assistirem, ela na verdade reforça as primeiras aulas que nós tivemos. Marcelo, nos ouve? Sim. Pode falar aí, então, pode começar. É breve, fala o seu trabalho, primeiro capítulo, e aí Uhum. fica à vontade aí. Então, gente, boa tarde. O tema do meu trabalho é binaridade política, presente e polaridades. É um termo que, em primeiro lugar, eu que criei, né? Binaridade é uma palavra que já existe e política também é uma palavra que já existe. Mas aí eu juntei essas duas palavras e criei um conceito. Eu vou primeiramente explicar sobre o primeiro capítulo, que ele vai falar literalmente sobre os dois lados, de forma neutra, né? Então eu vou falar sobre o início da esquerda, né, que começou desde lá da Revolução Francesa até a esquerda que a gente conhece hoje em dia. Também vou falar sobre a direita, desde o mercantilismo até a direita que a gente conhece hoje em dia, né? Começou o mercantilismo, aí posteriormente se tornou capitalismo, né? E a esquerda, o que antes era só um protesto, né? A luta da classe dos operários, em si na época era dos camponeses, né? E posteriormente se tornou uma luta de movimentos sociais, né? Dos oprimidos em si no geral, nas margens da sociedade. Então, meu primeiro capítulo vai falar sobre isso. A proposta do meu trabalho, a problematização do meu trabalho, é porque nós precisamos participar desses dois lados, porque necessariamente você precisa fazer parte desses dois lados. Em nenhum momento ao longo do trabalho eu vou criticar um lado, criticar um outro lado. Falei, vai ser tudo de forma neutra. Então, eu vou citar filósofos. O meu livro base é o livro 1984, de George Orwell. Mas, ao longo de todo o processo do TCC em si, eu vou sempre estar citando filósofos, como, por exemplo, já comecei citando Karl Marx, né, no capítulo, quando eu vou falar da esquerda. E a problematização é necessariamente porque você precisa participar disso, né? Será que você é capaz não de fazer parte dos dois ou ser centro? Mas eu até estava falando com o Celso ontem do fato de você agir de forma como logos, né? Você tem um conhecimento amplo sobre as coisas, você olhar além daqueles dois lados, você precisar pensar de um jeito ou precisar pensar de um outro jeito apenas por fazer parte de algo. Então, é literalmente sobre essa liberdade do pensar, né? Que é muito dirigido no livro 1984. É isso. Deu para entender? Deu para entender, mas assim, o trabalho ainda é complexo, mas ele já começa a ficar mais claro, aquilo que a gente conversou ontem. Fica claro qual é o seu objetivo, mas mesmo você falando, por exemplo, tem uma coisa que você vai ver que muitos pesquisadores vão dizer para você, assim, não tem como ser neutro. Eu entendi o que você Sim. quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer quando você falou ser neutro, é tentar apresentar esses É um aspectos. conhecimento por fora de tudo isso, né? Não precisa você Isso. olhar de um lado ou do outro. O melhor você dizer assim, fazer um trabalho que seja parcial. É óbvio que você tem Sim, uma opinião, mas que seja parcial para mostrar, né, fazer uma demonstração do que está acontecendo, né? sim, uma Mas palavra melhor. porque neutralidade, acho que em algum Dá um outro momento, entendimento, né? isso, em algum momento das aulas lá que nós tivemos, no texto fala sobre isso também, que não há como o pesquisador ser totalmente neutro, não tem isso, não há neutralidade, né? Você, em algum momento você vai tomar partido e tal, e acho que até na live a menina fala isso mais para frente, mas obrigado, Marcelo, muito bom, já ficou mais Não, claro, tá organizado aí, muito bem. O próximo, Pedro Ademir. Vamos lá, Pedro. Marcelo caiu? Pedro escreveu aqui. No meu trabalho, vou falar, no geral, sobre a relação entre o movimento de anti-arte do Marcel Duchamp, que criticava o sistema artístico e rompia com a forma padronizada de se produzir arte, e o movimento do hip-hop,
e do rap que se consolidou de uma maneira semelhante, mas com objetivos diferentes. Consistia basicamente em uma forma de expressão e de crítica ao sistema, mais especificamente ao governo racista dos Estados Unidos. Muito bem. Pode dar mais alguns detalhes? Se tem um autor que você vai usar? Fala um pouco mais para a gente aí, Pedro. Ou escreve. Seria bom que você falasse para a gente escutar. Enquanto o Pedro vai escrevendo aí, a Ana Kézia pode ir falando, ou se preparando aí. Janine chegou, boa tarde, Janine. Vai falar um pouquinho aí do seu trabalho hoje, né? Pedro está escrevendo? Levanta a mão se sim ou não. Ah, beleza, então estou esperando. Ana Kézia. Esperar um pouquinho o Pedro escrever. E a Ana Kézia vai apresentar o dela. Lohane vai falar também, Lohane, hoje? Ou você falou semana passada? Lohane. Você vai falar, Lohane? Também? Hoje ou falou semana passada? Ah, beleza, ok. Sensacional. Então, depois do Pedro é Ana, depois da Ana pode ser Lohane e depois da Lohane Jéssica. Depois da Lohane Janine. Jéssica não falou semana passada, né? Teremos bastante gente falando aí. Eu não vou me demorar muito também não na apresentação, mas acho que é importante o que eu trouxe. Vamos, Ana Kézia, fala aí, porque Pedro está escrevendo. Ai, professor, não sei nem o que eu vou falar. Ué, fala da sua principal ideia e de como você estava, o que você fez até agora, no seu primeiro capítulo que você escreveu. A minha ideia, meu tema é sobre a importância do cuidado da criança na infância. E eu comecei falando... Tá me ouvindo? Alto e claro. Ah, então tá bom. Eu comecei falando sobre o desenvolvimento infantil. E dentro do desenvolvimento infantil, eu falei sobre o útero, a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. E foi o que eu comecei no primeiro capítulo. Eu usei alguns psicólogos, psiquiatras, pedagogos e psicopedagogo, que são psicólogos psicólogos infantis. Você está usando Piaget? Não, Jean Piaget? Eu usei acho que eu usei só em uma parte, mas não me aprofundei muito nele, não. Mas eu pesquisei bastante sobre ele também. Eu usei no meu desenvolvimento infantil o Levi Vygotsky. Eu não sei falar o nome dele, é muito difícil. Acho que é Levi Vygotsky. Isso, eu não sei falar o nome dele, é muito que difícil. Ele fala sobre desenvolvimento da linguagem. Isso, mas ele também falou sobre a ideia fundamental dele. O Vygotsky é importante. Eu acho que vai te ajudar. Agora, então, uma coisa que eu ia perguntar e já deixo a pergunta para os outros. Qual é a sua problema? O que você está querendo problematizar nesse assunto, nesse tema seu? problematizar? Meu Deus do céu. Qual é a pergunta principal? Foi o que nós trabalhamos nas primeiras aulas, lembra que eu foquei muito Sim, você focou muito, só que tema, no problema e na hipótese. Só que a pergunta, eu não fiz a pergunta.
eu me inspirei muito em fazer esse trabalho porque eu sempre trabalhei com criança e eu sempre gostei muito de criança. Sim, mas tem uma, E, e, mas com certeza tem uma pergunta. e por eu estar sempre ligada às crianças, eu percebo muito quando a criança ela precisa de um cuidado e o pai e a mãe não conseguem perceber desse cuidado. E aí, às vezes, não é nem porque o pai e a mãe não querem, é por falta de explicação mesmo, falta de orientação. Porque as coisas vão mudando, né? As épocas vão mudando e os pais não vão ficando atualizados nas coisas que não podem e podem fazer, o que pode ajudar na criança, o que pode afetar a criança no futuro. Então, eu não tive uma pergunta, mas o que eu quis fazer foi para ajudar as crianças serem bem desenvolvidas para o futuro delas. Entendi, mas veja só, se você elaborar uma pergunta, né, mais uma vez, repetindo sempre, quando você conseguir elaborar uma boa pergunta, a tua resposta vai ser o material que você está buscando produzir. Entendeu o que eu quero dizer? É que eu ainda não consegui pensar numa pergunta. Eu só penso nisso, eu não consigo pensar numa pergunta. Sim, mas você vai transformar isso que você está aí investigando, que você está visualizando, que você está experimentando. Eu sempre vejo que as crianças precisam de um cuidado, né? Você tem que bolar uma pergunta dentro desse assunto que você está aí namorando para poder tentar responder, entendeu? É porque Entendi. e aí você vai ver daqui a pouquinho, quando passar a menina, a professora falando, você vai entender por que eu estou falando isso. Porque é justamente o mais difícil da nossa pesquisa, sobretudo para nós todos aqui que estamos nas humanidades, vamos dizer assim, é ser claro com aquele que está nos escutando. Então, assim, para que eu estou fazendo esse projeto? Por que eu estou elaborando esse trabalho? E aí você precisa trazer objetivamente, ó, eu quero falar sobre isso porque eu tenho uma questão relacionada a isso aqui, que envolve a criança. No seu caso, envolve o desenvolvimento psicológico da criança, o fortalecimento psicológico, não é isso? Esse é mais o primeiro capítulo. Tudo bem, mas já é um passo para você ir construindo, né? É como se você, fazendo uma comparação, é como se você fosse colocar um fermento no bolo. Né? Você vai colocar um pouquinho para poder o bolo crescer. Você vai crescendo, mas tem que partir de algum lugar. A pergunta ajuda a gente a andar, a ir para frente, entendeu? Uhum. Entendi. E aí você foi até onde na sua escrita aí? O que você tirou do Vygotsky, por exemplo? Do Vygotsky? Eu não sei falando dele, misericórdia. Vygotsky. Vou tentar escrever Que... aqui. Não, escrito tá, só que eu não consigo ler ele. Vygotsky. É assim, ó. Vygotsky. Vygotsky. Eu tirei mais sobre ele só na primeira parte, que foi o desenvolvimento, que ele explica que as mudanças que acontecem não acontecem especificamente num ponto específico da personalidade, e sim mudam todo, porque serve como um estímulo para a base, para a mudança da base, que é o cérebro, né? O desenvolvimento. A criança tem uma referência, tem um referencial, né? Esse referencial, essa convivência que vai moldando o que ela constrói do ponto de vista da linguagem, não é isso? Isso, que serve como a base para elas, sustento. Então, assim, a ideia é que você já tem um bocado de coisa aí que você pode elaborar. No próximo encontro, você vai trazer isso mais amadurecido, sacou? Porque, na verdade, nossos encontros aqui para frente, a ideia é que a gente possa fazer isso. A gente vai construindo e amadurecendo para também já se habituar a fazer a apresentação oral, entendeu? Porque o que acontece? O que acontece? A gente aprende muito mais quando a gente fala, ô Kézia, quando a gente fala sobre o que a gente está produzindo, entendeu? Entendi. E o Pedro, estou esperando aí o restante da escrita do Pedro, hein? Quem é o próximo, então? Vamos ver. Quem eu falei? Eu esqueci. Janine?
Oi, Janine. Oi, professor. Acho que não sou eu agora, não. Acho que o Lohane quer falar primeiro. Pode Eu ser, acho que então. Janine é a última. Beleza. Vamos lá, Lohane, então. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. O meu primeiro na verdade, eu vou falar sobre estética, mas eu vou me aprofundar em cirurgias plásticas. E aí eu resolvi fazer sobre isso porque ultimamente é, tem sido muito falado, né? Porque as mulheres têm procurado muito, né? E eu sigo uma menina que ela já fez muitas cirurgias, ela fez a rinoplastia, e aí deu diversos problemas, e aí, com todos os problemas que ela teve, ela gravou um vídeo para o YouTube se abrindo, falando que a gente não precisa ficar fazendo essas cirurgias, porque a gente tem que se aceitar do jeito que nós somos. Então, eu quis me aprofundar sobre isso, sobre cirurgias plásticas. E o meu primeiro capítulo é nada mais, nada menos do que como surgiu, né? E se teve algum preconceito. E aí, nesse capítulo, vai falar que a cirurgia plástica só foi alavancada após a Primeira Guerra Mundial, porque os soldados saíam de lá muito feridos, né? Principalmente na parte facial do rosto. E aí, um grande médico chamado Harold Gillis, ele viu essa situação dos soldados e aí ele resolveu dar uma solução para os problemas, né? Para poder fechar esses machucados e tal. E aí ele foi vendo, foi estudando, e aí ele criou uma técnica de tirar tecidos da parte do braço e da parte das pernas. E ele não somente foi nesse. Ele também. Ai, calma aí, gente, que eu tô nervosa. Tá tranquilo, mas estou entendendo. Ele também, após essa técnica dele ter feito e as pessoas viram que deu certo, os outros cirurgiões também falaram: poxa, a gente pode ajudar não somente os soldados, mas também quem procura ter uma boa aparência, né, e tal, mudar, né, a sua aparência. E aí foi vindo a rinoplastia, e o que eu achei muito interessante é que esse Harold Gillis, ele também fez parte dessas cirurgias genitais, que no caso, o homem, né, quer ter o órgão da mulher e a mulher que quer Sim. ter o órgão do homem. Eu achei isso muito importante, porque às vezes a gente fala sobre essas cirurgias, mas a gente não sabe quem, tipo, lá do passado, como surgiu, entendeu? E é isso. Ainda falta Ó, bastante coisa. sim, mas tá muito claro o que você falou e você apresentou a tua ideia de uma forma bem objetiva. A minha pergunta não sei se você vai por esse caminho, porque quando você falou sobre a pessoa que se segue lá no YouTube, tem uma questão aí meio psicanalítica, que é justamente o que você falou, né? A pessoa querer ser aquilo que não é, e aí, talvez por isso ela procure a cirurgia. Isso, você vai Uhum. abordar isso ou não? Como assim? Pode explicar de novo? Que eu não É porque a entendi. pessoa ela não está conformada, porque você falou assim, existiu uma origem da cirurgia plástica, que foi entre Uhum. os soldados e tal, e depois isso tomou um outro rumo, né, que é, na verdade, tentar satisfazer a vontade de pessoas que não estão satisfeitas com a sua face, com a sua aparência. Aham. Só que isso tem um fundo que você não menciona, mas a gente se imagina que tenha acontecido com essa moça que você segue, que ela fez várias Uhum. cirurgias e algumas não deram certo, e ela faz essa gravação justamente para dizer, ó, não há necessidade de tanta cirurgia plástica. Você talvez, Sim, eu não sei se você vai trazer essa questão, porque é uma questão de fundo psicanalítico, de pessoas que não se aceitam como são. entendi. Assim, no final, eu não tinha pensado nessa questão, mas assim, acho que no finalzinho eu posso botar alguma coisa relacionada a isso. Sim, porque aí enriquece um pouco também seu trabalho, né? Traz É outros aspectos. verdade. Aí você conversa com a tua orientadora, entendeu? Estou dando Tá aqui bom. uma sugestão, porque quando você falou, e aí quando você mencionou essa menina que você segue, eu imediatamente imaginei, poxa, tem essa questão psicológica, entendeu? Aham. Que é interessante. Mas, poxa, está muito bom, Rani. Vai.
acho que vai ficar legal o seu trabalho, hein? Tá bom, obrigada. Nada. Pedro colocou aqui, acho que ainda não consegui pensar em um autor para esse tema. Mas quando você fala aí sobre a anti-arte, fazendo uma analogia entre a arte do Marcel Duchamp, que ele rompeu com a arte anterior, e o hip hop, né, que rompe com uma forma de música, eu pensei aqui, acho que eu até mencionei para você, o Jean-Michel Basquiat foi um dos artistas, acho que o único artista negro que trouxe a expressão da rua para dentro do o que a gente chama, o que você mesmo falou para mim uma vez, o mainstream da arte contemporânea, que não havia, né? O hip hop para a arte contemporânea, conduzido pelo Andy Warhol, que era um artista lá pop da década de 80. De repente tem não sei se tem eu vou ver o autor, tem um autor que é o Arthur Danto, que ele fala sobre a transfiguração do lugar comum, mas eu não sei se acho que é meio complexo esse livro, talvez a gente encontre um outro livro, mas aí você pode falar, começar a falar sobre o que é arte, a importância da arte, e depois fazer essa analogia aí entre esses dois artistas, né? O Marcel Duchamp, a anti-arte, e o Jean-Michel Basquiat com o hip hop, trazendo o hip hop para a arte contemporânea da década de 80. Sei, é uma sugestão. Próxima a falar aí, já falou Pedro, já falou Kézia, já falou Ohane. Quem mais aí? Cauê falou semana passada? Escreveu? Jéssica Rodrigues vai falar? Beleza, Cauê falou. Jéssica, quer falar, Jéssica, sobre o seu trabalho? Rafael Borges também falou, né? Então, Janine, é você mesmo. Fala pra gente aí. Eu tava doida pra fugir, pra não falar. Não, poxa, vamos lá. Ai, tô até nervosa, gente. A Jéssica escreveu aqui, mas, Era. Janine, só falar uma coisa antes para todo mundo. A gente tem ainda muito tempo para poder concluir esse trabalho. A gente tem agosto, eu estou fazendo com os meus orientandos assim: agosto, o primeiro capítulo, setembro, o segundo capítulo, e outubro, o terceiro capítulo. Em 30 dias, dá para você escrever 5 páginas. Entendeu? São muitos dias. E aí, a sugestão que eu dou para todo mundo aqui não sei se aqui a gente vai ver na live, mas escrever e ler um pouquinho. Separa uma hora do dia para escrever e ler. Escrever e ler. Lê um pouco, escreve um pouquinho. 1 hora por dia é possível. Então, vamos lá, Jani. O título do meu primeiro capítulo, eu tinha até te mandado no e-mail ontem, mas eu tinha botado, eu quero mudar, porque eu achei meio blé, assim, acho que eu tinha botado, acho que as dificuldades do jovem não, de um negro se viver na sociedade. Sabe, meu primeiro capítulo, eu queria focar mais nisso, entendeu? De falar sobre a escravidão, de todo problema que carrega até hoje, né, das dificuldades. E no primeiro capítulo eu queria focar mais nisso, de falar das dificuldades dos negros, de um negro se viver na sociedade. E eu escrevi o primeiro capítulo, a primeira página, eu só escrevi acho que a metade da primeira página, porque fiquei travada. Fiquei com medo, eu fiquei com medo não, porque eu escrevi, só que eu tô achando muito bobinho que eu escrevi, sei lá, e eu fico me cobrando muito, aí eu travo, até que Pois mas não faz isso não. Escreve, eu já falei, escreve sem escrever, sem fazer. Não, mas escreve sem ficar fazendo censura, entendeu? Só escreve, vai escrevendo o que vem na cabeça. E eu até indiquei para você um livro, para você ler também junto. Eu li Tem um livro. Até a página 25, professor. Não, tudo bem, mas aquilo que você leu dá para fazer você pensar. Tem um outro livro do Silvio Almeida que fala sobre racismo estrutural, que vai ajudar você também vai provocar em você questões. Então, mas escreve sem se censurar, entendeu?
Entendi. Não fica preocupado se tá bom. É para todo mundo isso, tá? Não fica preocupado se tá bom, se tá feio, se tá bonito. Escreve. E manda pro teu orientador e ele vai junto com você decidir, ó, pô, isso aqui tá legal. Desenvolve mais isso aqui. Você pode, porque não, assim, isso é uma coisa que, né, eu já falei para alguns e vocês precisam entender isso. A gente só vai poder ajudar vocês se vocês mandarem material para a gente escrito, porque a partir da escrita é que eu vejo ali, ó, como a Lohane falou. A Lohane falou alguma coisa aqui, eu falei, eu estou imaginando aqui alguma coisa a mais que ela pode incluir. A partir do que você escrever, eu falo, ó, esse trecho aqui foi até, não sei se a Janine pode confirmar. O e-mail que eu mandei lá para você, não sei se você lembra, eu destaquei, em cada frase eu fiz um tópico e comentei, ó, essa frase aqui você pode falar sobre tal coisa. É o primeiro. A segunda frase foi assim. Então, é assim que a gente faz, porque não tem outra forma, entendeu? Se vocês não mandarem coisas para a gente, como é que a gente vai saber o que vocês estão pensando? E se a gente não conversar aqui, a gente não consegue produzir. A produção, ela se dá através dessa troca, entendeu? Fala mais um pouco aí. Janine. Tem até um vídeo. Janine caiu? Ou eu caí? Ela falou aqui que travou, Tá. Travou. Tem até um vídeo do Silvio Almeida que fala sobre. Ele fala que a escola ela é racista desde o início. Aí ele fala das experiências dele, como aluno, que a professora dizia para ele que ele não tinha condições. O Silvio Almeida hoje, ele é doutor em direito, ele é doutor em filosofia do direito, ele é direito constitucional. O camarada é mó cabeçudo. E ele ouviu da professora dele, quando ele era pequeno, que ele não teria condições. Olha que maluquice. Eu acho que eu te mandei, né, do negócio da minha mãe, que eu também queria incluir um pouquinho da história da minha mãe aqui. Que Então, minha mãe foi humilhada. E eu queria incluir também um pouco. Seria bom, né? escreve e a gente vai vendo como é que a gente vai ajustando e organizando isso, entendeu? Mas não deixa de escrever. O que vocês têm que fazer é produzir, botar para fora mesmo, sacou? Entendi. Beleza. Eu vou ler aqui da Jéssica Rodrigues. Ela colocou assim: no meu trabalho eu desejo falar sobre a solidão da mulher negra. Eu lembro. Costuma ser um assunto pouco discutido e geralmente fica só na bolha de quem sofre. Como se trata de um tema bem complexo, decidi dividir em 3 partes. Então ela colocou, está separando aí. O primeiro capítulo, busco compreender a origem histórica do preconceito e sua relação com a solidão. Enquanto no segundo capítulo, entender mais as formas de preconceito que contribuem para essa situação. Acredito que seja isso. E no terceiro capítulo, as consequências e seus impactos. Muito bem, está bem dividido, está bem organizado. Eu não sei quem está te orientando, Jéssica, mas tem a Bell Hooks. Eu não vou lembrar agora uma outra teórica falando sobre a condição da mulher negra na sociedade. Não vou lembrar. Lélia Gonçalves, será que é isso? Peraí. É a Juliana que está orientando a gente. Então, beleza. Então, tá tranquilo. Só que me ocorreu aqui, estou fazendo exercício de memória, peraí. Lélia, acho que é Gonçalves. É isso mesmo, ó. Lélia Gonçalves. Vamos ver aqui. Ó, Lélia Gonçalves, intelectual, foi uma intelectual autora. Peraí. Autora política, professora, filósofa e antropóloga brasileira. Foi a pioneira dos estudos sobre a cultura negra do Brasil e cofundadora do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras no Rio de Janeiro. Lélia Gonçalves. Ela com certeza tem alguma coisa sobre a mulher, a condição da mulher. Deixa eu ver aqui. Bom, mas é só como fosse, só para sugestão, é isso, Lélia Gonçalves. Carla Acotirene fala sobre isso. Aí, mais uma sugestão aí, Jéssica. Então, vai colhendo aí para você, de repente, usar. Quem mais tem que falar?
Já são 3 horas. Alguém mais tem que falar? Vamos lá. Daniel, mandei para você lá o... Respondi lá, você não retornou. E aí, como é que tá aí teu trabalho? Fala comigo. Daniel, nos escuta? Celso, uma pergunta. Pode falar. A gente deve apresentar esse TCC qual mês? Então, o que eu estou planejando, até conversei com os professores, que a gente tem agora fazer um novo calendário, assim, mais ou menos, que eu pensei. Agora em agosto, o primeiro capítulo, em setembro, o segundo capítulo, em outubro, o terceiro, em novembro a gente faz os slides e vai amadurecendo as apresentações em novembro. A gente vai cada um de vocês, pode ser com o orientador, e também traz para a aula de projeto para apresentar, ficar fazendo experiência, entendeu? Em novembro. Em dezembro, primeira semana de dezembro, são as defesas. A gente está assim, prevendo que seja na primeira semana de dezembro. Passa rapidinho. Ah, tá, entendi. E outra pergunta, se a gente quiser, vamos supor, nossos pais assistirem, a gente pode compartilhar o link? Sim, com certeza. Deve fazer isso. Ah, A, tá bom. a sala tem, acho que a sala tem 200 pessoas. Não sei quantos de vocês vão defender, mas acho que a gente não chega a 200 pessoas assistindo na hora, não. Dá para todo mundo assistir. Então, vamos fazer o seguinte, já que todo mundo falou, tinha que falar, eu vou fazer aquela apresentação rapidinho sobre o que eu estava querendo falar, que é a escrita argumentativa, que a gente está nessa vibe. A gente não está fazendo análise de autores, né? E nem pesquisando conceitos. A gente está problematizando. E, curiosamente, a live que eu sugeri para os meus orientandos fala sobre isso. A live tem 3 horas, mas a gente não vai assistir isso. Então, eu separei aqui 20 minutos. Gente, eu vou passar e depois eu vou comentar, porque nós vimos isso até para fazer um repeteco das aulas que nós tivemos de metodologia. Aquelas aulas que a gente falou de problema, de hipótese, né, de tipos de pesquisa, de citações e referências. Né? Então, vamos... Deixa eu fechar aqui. Peraí. Onde é que está? Deixa eu lembrar. Aqui. Vou ver se vai chegar aí para vocês. Deixa eu só... Está chegando aí. Só aumentar aqui. Então, esse primeiro trecho, ela vai falar que foi justamente o que a gente falou aí, eu chamei a atenção de vocês, a clareza na sua proposta. Clareza é importante. E ela vai dizer por quê. Vamos ouvir o que ela vai dizer. Uma das coisas que a gente pode fazer, assim, como fazer, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é aprender a falar muito bem o que é que a gente faz e por que a gente faz isso. Acho que esse é um dos elementos que não pode ser negligenciado, porque pesquisas em outras áreas, como é o caso das áreas da saúde, ciências da terra, tecnologias, né, elas raramente têm a sua legitimidade questionada ou incompreendida pelo público externo. Mesmo se o seu interlocutor não entende nada a respeito daquilo que você faz ou do tipo de pesquisa que você realiza, a partir do momento que você fala qual é o tema, né? O que é que você estuda, parece que você já garantiu a sua legitimidade naquela interlocução. Só um comentário aqui, né? Por que ela está falando isso? Porque quando a gente vai tratar disso tudo que vocês falaram aqui, que está no campo das humanidades, se a gente não tiver clareza do que a gente quer, o nosso interlocutor, que é aquele que está recebendo, ele fica, poxa, isso parece ser uma viagem ou é uma maluquice, então você tem que ter clareza. É isso que ela está querendo chamar atenção para a gente. Clareza na sua proposta. Por isso que nas primeiras aulas, antes mesmo das aulas oficiais, né, quando vocês estavam fazendo ainda, estava no Aplix lá em fevereiro, eu vi que teríamos poucos encontros, então o que eu falei? Eu vou dar ênfase o tema, o título, o problema e a hipótese. Né? Isso é muito importante, porque a partir do problema é que a gente vai avançar no desenvolvimento do trabalho. Continuando, então,
Vamos ver o que ela tem para falar. Aquele diálogo. Então, se você falar, eu estudo o nome a doença X, e você falou o nome da doença, é um estudo nas áreas médicas, só falar o nome da doença parece que já confere o grau de legitimidade que você precisava, né, naquela interlocução. E já nas humanidades, em geral, e na filosofia em particular, parece que não é bem assim, né? Se você só falar assim, eu estudo Sartre, parece que está faltando alguma coisa, né? Parece que isso por si não é garantia de que... Comentários não é que está faltando alguma coisa, é porque a maior parte das pessoas não leem Sartre, que né? Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês. Aí você fala, eu estudo Jean-Paul Sartre, a pessoa fica, porque a gente não tem conhecimento, né? Só que estuda, fica uma coisa específica, né? Fechadona. Então, seguindo. Você merecia estar ali, por mais que isso seja injusto. Então, o que eu observei, isso vem não só da minha experiência pessoal, né, individual, mas também de observar interações, é que muitas vezes a gente está tentando falar com alguém. Esse alguém, esse grande outro, não necessariamente tem que ser alguém de fora da filosofia. Muitas vezes é alguém de fora da filosofia, alguém de fora até da universidade. Mas não precisa ser. Pode ser alguém de dentro da universidade, só que de outra área. Pode ser alguém de dentro das humanidades, só que não de filosofia. Pode ser alguém de dentro da filosofia, só que não da sua linha de pesquisa, né? Só que não da... Aqui, mais uma vez, olha que coisa interessante, que eu chamo a atenção. Quando você estiver escrevendo, para quem que você está escrevendo? Então, a clareza que ela diz lá no início, né, é para que você se comunique com todo mundo. Todo mundo possa entender o seu trabalho, seja da área que for. Né? Seja por isso que eu estava falando, eu falei para todos vocês, no início, quando nós fizemos a escolha de professor, todos os professores que vocês vão escolher, eles têm condições de orientar vocês. É óbvio que a gente tem maior ou menor afinidade por assuntos, mas, do ponto de vista da metodologia científica, né, e do caminho de construção de um projeto, todos os professores que estão no projeto podem orientar os trabalhos de vocês. Então, vamos voltar lá, continuando. A sua corrente. Esse diálogo, muitas vezes, ele é truncado. Ele é assim, mais ou menos assim. A gente fala com a pessoa, eu sou aluno de humanidades, sou aluno de filosofia, faço uma pesquisa nessa área, e a pessoa fica se perguntando, né? Mas isso gera uma perplexidade, porque assim, como é que é uma pesquisa em humanidades? Isso não é imediatamente claro. Nas ciências médicas, a gente vai para o laboratório, na geologia, a gente vai para o campo, a gente vai pesquisar rocha, na biologia, a gente vai para o mato, enfim. É mais claro o que é que um pesquisador tem que fazer em outras áreas. Mais uma vez um comentário aqui, por quê? O que eu achei interessante essa live? Porque a maioria dos trabalhos que eu estou vendo aqui, eles estão no campo das ciências sociais, da filosofia, da antropologia. Eu acho que parece que só a Maria Eduarda e a Sofia que estão falando de questões relacionadas à medicina. Mas a maior parte de vocês está falando de questões relacionadas à humanidade, antropologia, filosofia, sociologia, história, arte, né? E se vocês tiverem algum comentário, pode fazer, tá, gente? Áreas, né? Aqui a gente vai para livros, né? Então, como é que é isso? E muitas vezes, na hora de dar essa resposta, você pega seus livros e como que é essa pesquisa? Essa resposta é completamente insatisfatória. Assim, a gente sofre de um mal, a gente não consegue dar uma resposta boa. Essa resposta tem que ser treinada, a gente tem que se dedicar um pouco a dar formulações adequadas para essa resposta do que é pesquisar em humanidades e o que é que a gente faz. E não conseguir dar essa resposta, para mim, esse é o grande insight por trás, né? Muitas vezes significa que a gente não consegue dar essa resposta boa porque a gente não domina as ferramentas adequadas para a própria pesquisa, né, naquela área. Isso só contribui para aumentar essa perplexidade do interlocutor, e daí fica parecendo que o que a gente está falando, né, é uma coisa muito impalpável, um negócio muito difícil de entender.
curioso, ela fala, né? Acho muito interessante, mas baseado no que eu estou vendo dos trabalhos de vocês estão trazendo clareza para as coisas que vocês estão querendo tratar, porque as coisas que vocês estão querendo tratar, elas estão vinculadas com a vida, né? E vocês estão problematizando isso. E é justamente o que ela vai falar depois. Vamos ver aqui onde é que está. Ah, tá. Deixa eu correr aqui, peraí. Só um minutinho aqui, responder aqui rapidamente, dar uma resposta, peraí. Então, peraí, vamos lá. Onde é que eu estava? Tá, as maneiras diferentes de pesquisar, peraí. Vamos aqui. Deixa eu correr um pouco mais. 20 e 50. Aqui. Não, passei. Peraí. A maneira default, né? A nossa própria maneira de trabalhar também é impactado. Então, a massiva prevalência de trabalhos empreendidos dessa forma, o conceito X no autor Y, elas meio que se retroalimentam. O aluno chega no final da graduação, na hora de fazer o seu TCC, achando que é aquilo ali que ele tem que buscar, porque não há opções, ele nem sequer conhece que tem outras maneiras de trabalhar, outras... Aqui ela está falando das formas de abordagem de construção do trabalho. E muito interessante porque ela vai fundamentar aquilo que nós falamos lá nas aulas. E não sei se vocês vão lembrar, que o autor, quando eu li os textos, o autor dizia assim, não existe uma regra fechada para a construção de projetos de pesquisa, né? Isso vai depender da criatividade de cada um de nós. Metodologias de abordagem, né? E acaba que ele vai fazer um trabalho daquela forma, né? Se ele não vê opções, ele vai acabar fazendo um trabalho desse tipo, um trabalho exegético. Então, isso retroalimenta essa tendência de ver a exegese como maneira default de trabalhar. O pesquisador recém-ingresso, ele entra em contato com esse modo de trabalho mais que com outros, e daí resulta uma certa propensão a adotar esse modo de trabalho em detrimento de outros, né? Concomitantemente, mais trabalhos desse formato vão sendo lançados, e o quadro geral resultante, né, onde que a gente termina isso, onde que isso vai desembocar, é que as humanidades vão ser vistas, de modo geral, e a filosofia em particular, como privilegiando de forma massiva a erudição. Privilegiando de forma massiva o saber sobre autores em detrimento da argumentação, que é discurso. E aí, aqui, um comentário rapidamente, vocês não estão na erudição. Isso que eu acho quando ela falou, eu achei muito interessante, porque vocês estão indo para outro caminho. Vocês estão justamente, eu estou tentando levar vocês justamente para o caminho da argumentação, que é a problematização de uma questão, de uma circunstância, de um tema. E aí você vai argumentar. Por isso que muitos de vocês estão encontrando dificuldade no trabalho, porque para fazer a argumentação é preciso leitura, é preciso reflexão, e é preciso, vou falar uma palavra que não existe, escrevinhação, uma palavra que não existe, né? Então, reflexão, leitura e escrita. Isso vocês não estavam habituados a fazer. Como é que se fazia pesquisa? Nós falamos sobre isso no início, né? Você copia lá um trecho do livro, divide para a galera, e cada um faz um seminário. Não é mais isso, né? Continuando aí. Discutir autores, que é discutir se o que o autor falou está certo ou errado, que é mais o paradigma argumentativo. Como corrigir isso? Nomeando as ferramentas. Essa é só a minha forma de ver, tá, gente? Não estou proclamando isso como verdade universal, mas na minha forma de enxergar, como a gente resolve isso? Promovendo um maior conhecimento das ferramentas, nomeando as ferramentas, esclarecendo qual ferramenta serve para quê, né? O martelo não serve para a mesma coisa que um alicate, mas se você nem ao menos sabe que martelos são diferentes de alicates, você não tem como sair desse loop, né, desse círculo. Então, a maneira como a gente resolve isso é esclarecendo para os
que são da área, para os estudantes, pessoas que estão entrando na filosofia agora ou em outras humanidades. Quais são as ferramentas que estão à disposição? Para que cada uma delas serve? Para que cada uma delas é adequada? Para que não é adequada? Quais são os tipos de problema que você resolve com cada ferramenta? Para que assim para que assim a gente possa abrir um horizonte de possibilidades para essa pessoa e para que também ela se torne uma pessoa mais capaz de explicar para outras pessoas, sejam elas de dentro ou de fora da área, o que a sua pesquisa consiste, né? Quais são as ferramentas que ela usa? O que de fato ela faz quando ela senta no laboratório dela, que é a biblioteca. Né? Viu aqui, só para chamar a atenção, essa última palavra que ela usou, o laboratório de cada um de vocês, é um laboratório bibliográfico, é pesquisa bibliográfica. Né? Eu não sei, acho que foi a Lohane a única que falou que talvez faria um questionário, uma pesquisa, não sei se foi a Lohane, agora não estou lembrando se foi a Jéssica, que faria uma pesquisa, mas na maior parte de nós aqui, todos, estamos fazendo pesquisas bibliográficas. Então, o laboratório de vocês, por isso que eu falei, precisa sentar para ler, refletir e escrever. Agora, essa última parte aqui eu acho muito interessante, que ela vai falar, né, na verdade, o que nós estamos fazendo. Os nossos trabalhos têm foco no problema e não no autor. Vamos ouvir aqui, acho que é a última parte. Aí a gente termina. Se alguém quiser comentar, perguntar. Então, que eu vou contrastar essas duas formas agora eu vou contrastar de uma forma um pouco mais detalhada essas duas modelos de trabalho, que é trabalhar com a exegese, que é foco no autor, foco no filósofo, e trabalhar com a argumentação, que é foco no problema. Quando a gente trabalha com foco no autor, a gente está buscando responder perguntas mais ou menos como essas aqui. O que Aristóteles acha que são virtudes? Como a obra de Freud é recebida por Sartre, por exemplo? Quais as semelhanças e diferenças entre o ceticismo de Pirro e o ceticismo de Montaigne? O que é um sujeito? O que é o sujeito para Lacan, por exemplo? Né? Então, só para trazer para a nossa prática aqui, ela está falando especificamente para filósofos, né? Para autores filósofos. Mas se eu pegar aqui o exemplo que nós tivemos na aula hoje, a Kézia falou do Vygotsky. Ela poderia fazer um trabalho focado no autor Vygotsky e fazer uma pergunta. O que é linguagem Vygotsky? Isso seria o trabalho da Kézia. Isso já seria um trabalho. Só que não é esse o trabalho da Kézia, né? E não é esse. Não, por exemplo, não é esse o trabalho da Janine. A Janine não vai perguntar o que Abdias Nascimento vai fazer, o conceito que Abdias Nascimento tenha produzido. Não vai fazer isso. Porque o trabalho não é com foco no autor, e sim na problemática. Aí qual é a pergunta da Janine? A dificuldade do sujeito negro viver na sociedade atualmente. Isso é uma pergunta que foco no problema, trabalho com foco no problema. Seguindo aí. Foucault acha que a ciência funciona. Por oposição, quando a gente trabalha com foco no problema, o tipo de pergunta que a gente quer responder é um pouco diferente. Por exemplo, quais os pontos fortes e fracos de uma ética de virtudes? Então, aqui estou falando de vantagens e desvantagens. Existe inteligência artificial forte, por exemplo? O que exatamente é angústia? Do que se trata isso? E aí, não angústia para o filósofo X, mas o que é isso independente de para quem, né? O que é angústia em si? Por que o Canadá deu certo e o Brasil não deu certo, sendo que ambos os países foram colônias de exploração? Como a ciência deve funcionar para gerar o maior número possível de acertos? Nenhuma dessas perguntas faz referência direta a uma pessoa, né, a figura de um filósofo, de uma escola, que são perguntas que giram em torno de problemas. Então, já terminei aqui o que eu queria dizer. Na verdade, assim como ela acabou de falar, foi assim que eu comecei. Olha só que essa live foi feita semana passada, né? Nós começamos a ter aula em fevereiro. Eu comecei a partir disso, a partir das perguntas que vão problematizar os assuntos de vocês. E aí sim, depois a gente encontra o autor que vai ajudar a responder as perguntas. Na verdade, vocês vão responder perguntas que vocês fazem para vocês mesmos,
formulando uma hipótese, que é a resposta, com a ajuda de um autor. Percebe? Comentários, dúvidas, isso chamou atenção, não chamou, tem a ver? Para a gente fechar aí. Conseguiram entender? Ou ficou obscuro? Pode falar, pode levantar a mão. Quem levantou a mão? Lohane. Pode falar, Lohane. Celso, eu falei, né, um pouco sobre o meu TCC. Só que eu não lembro muito quando você tinha explicado sobre a problematização, lembra? E aí Sim. eu falei, e aí eu mesma não consegui enxergar qual seria o do meu TCC, entendeu? Deu para entender? Deu para entender, mas você que falou agora sobre a questão da estética e da cirurgia plástica, não foi? Foi. Então, eu lancei aqui como é que uma fagulha de problema, que foi o problema que eu encontrei na tua fala aí, foi o seguinte, né? A pessoa que não tá, existe uma insatisfação que leva a pessoa a procurar as cirurgias plásticas, as intervenções, né, plásticas. E você me falou, ó, tem uma moça que eu sigo no canal que ela fez o canal justamente para falar sobre a, a importância das pessoas entenderem que não há necessidade de fazer tantas plásticas. Nisso que eu Sim. estou falando aqui, tem um problema aí. Aí você. Por que ela está falando aí? Desculpa, pode falar, Lorraine. Então, no caso, tipo assim, eu comecei explicando por que eu tive interesse sobre essa questão. Então, no caso, a problematização seria essa. Assim, aqui é uma sugestão, né? Porque, na verdade, cada um de vocês tem carrega com vocês uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade a respeito desse assunto. Isso que vai dar como é que eu vou dizer? É que vai dar o caldo do trabalho de cada um de vocês, sacou? O que eu falei foi uma sugestão. Pode ser que você goste dela e aprofunde essa pergunta. Pode ser que não, pode ser que você encontre um outro problema, entendeu? Não, sim, entendi. Mas é por aí. Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguém perguntar, falar? Comenta aí para enriquecer nossa aula. Eu tenho que trazer a pergunta semana que vem? Não entendi? Eu tenho que trazer a pergunta semana que vem? Olha, seria bom, né, para você daqui até semana que vem dá para você elaborar uma pergunta, né? Que acho que hoje mesmo você consegue elaborar uma pergunta aí. Hoje eu não consigo, não. Mas é bom que você traga na próxima aula, que a partir dela, na verdade, você já está, na verdade, você vai encontrar a pergunta, porque você já tem um assunto, você já está refletindo sobre, você tem um assunto de interesse, entendeu? No meio desse assunto, você vai encontrar, então, é isso que eu queria saber. Tem uma coisa que você quer saber, entendeu? Entendi. É que eu pensei que dava pra fazer o trabalho sem fazer essa pergunta. Mas beleza. Não, dá para fazer, mas assim, é muito mais. Vai te facilitar andar e produzir e elaborar e enriquecer quando você tiver uma pergunta. Porque na tentativa de respondê-la é que você vai começar a produzir. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então, meus queridos, recado foi dado. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, mandar um recado, sou todo ouvidos. Nenhum comentário, nem nada. Então, acho que nós podemos acabar. 3h30 certinho. Fiz o que eu tinha que fazer, vocês falaram. Semana que vem a gente faz uma nova rodada. Todos vocês falam mais um pouquinho do que avançou. Beleza, então? Beleza, Celso. Valeu, Tchau, tchau. então. Até segunda-feira. Até segunda.